O princípio era infinito, um mar caótico de águas primordiais e sem vida chamado Nun e que representava a escuridão. Todos os elementos necessários à vida estavam ali presentes, inertes, e necessitavam do toque divino para surgir. Das águas do Nun, o deus Atum, ou Ra, criou a si mesmo. Eu sou Atum-Ra, o deus solitário e autogerado, a personificação da criação e do poder divino. Das profundezas do caos primordial, emergi como a luz que ilumina o universo e traz ordem ao mundo. Sou o princípio e o fim, o fogo que arde no coração de todas as coisas. Essa é a história do deus primordial egípcio e o mito de criação daquela sociedade. Já deixa o seu like nesse vídeo e fica com a gente para acompanhar essa história. Parte 1. A existência. A história mais popular, que é aquela que durou por mais tempo, é a da região conhecida como Heliópolis. E a importância de destacar isso é porque, por se tratar de uma sociedade politeísta, ou seja, aquela que acredita em vários deuses, os mitos, deuses e deusas se fundem e se transformam ao longo de toda a história. Em um período distante, conhecido como Zep-Tep, ou a primeira ocasião, um pedaço de monte em forma de pirâmide chamado Bem-Bem emergiu do mar. Foi dali que o sol emergiu pela primeira vez. Algumas versões do mito incluem o nascimento de uma flor de lótus no Monte Bem-Bem, que ao desabrochar, revelou o sol emergente. Após criar o sol da tarde e tornar-se a si mesmo, Atum toma a forma de Ra, gerando o sol da manhã, e passa a ser chamado de Atum-Ra. Na crença egípcia, a existência de Ra está atrelada exatamente ao momento do nascer do sol. Por isso a história dessas divindades se misturam, afetada também pelo contexto que aquelas sociedades viviam. Eu sou Atum quando ele estava sozinho no Nun. Eu sou Ra quando ele amanheceu, quando ele começou a governar o que havia feito. Essa passagem fala como Atum criou tudo na forma como concebemos a partir do caos, e como Ra começou a governar a terra onde os seres humanos e seres divinos coexistiam. Alguns textos egípcios dizem que pela manhã o sol era Khepri, um deus representado por um besouro. Ra seria a representação do sol ao meio do dia, o sol imponente, e Atum ao entardecer. A ideia por trás disso é que o sol passava por um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Assim, nesse ciclo, Atum é comumente representado como um homem velho, muitas vezes portando um cajado. Ele é aquele que entra na escuridão à noite para renascer como Deus Sol no dia seguinte. A cada amanhecer, minha carruagem dourada atravessa os céus, dissipando as trevas e trazendo esperança a todos os corações. Sou o sol nascente, trazendo a promessa de um novo dia e a renovação da vida. E ao entardecer, minha chama suavemente se apaga, guiando as almas dos justos para a eternidade. Enquanto Nun representava o ser subjetivo, Ra tornava-se o ser objetivo, sendo a personificação do nada e do vazio, e que manifestou-se a si mesmo sem nenhuma intervenção externa. Em outras palavras, ele era a essência da existência, considerado, portanto, o ato supremo de criação. Parte 2. O Criador. Após sua autogeração, Ra assumiu então o papel de criador. Do meu ser surgiram as estrelas, os planetas e todos os seres vivos. Sou o Pai dos deuses e o Criador dos céus e da terra. Em minhas mãos, moldo o destino e teço os fios da vida. Sou o arquiteto do universo e minha sabedoria transcende os limites do tempo. Ele deu origem a outros deuses e deusas. Ao cuspir, criou Shu, deus do ar, e ao expectorar criou Tefnet, deusa da umidade. Estes foram os primeiros seres que surgiram da essência de Ra. A partir de Shu e Tefnet, a linhagem divina se expandiu com a geração de Geb, deus da terra, e Nut, deusa do céu. Ao nascer, os netos de Ra se juntaram formando outro casal, que deram origem a Osíris, Ísis, Seth e Nept. Ra não gostou dessa união e ordenou a Shu que ele separasse os filhos. Este empurrou Nut para cima e pressionou Geb para baixo. Enquanto Nut se tornava o céu que cobre o mundo, Geb virou a terra em que vivemos. E Shu permanece entre seus filhos, representando o ar que as pessoas respiram. Nut está curvado sobre Geb, formando o céu arqueado acima da terra. E é pelas ordens de Atum-Ra que o céu e a terra nunca se tocam. Ra criou também todas as formas de vida, chamando-as à existência ao pronunciar seu nome secreto. Outras versões da história dizem que os humanos foram criados a partir das lágrimas e suor de Ra. E se você tem curiosidade de conhecer alguma dessas outras versões, deixa aqui nos comentários pra gente saber e futuramente poder trazer um vídeo sobre isso. Parte 3. Outras versões. Existem outras versões da criação que são associadas a cultos particulares de deuses e deusas nas maiores cidades egípcias da época, sendo Hermópolis,
Mênfis e Tebas. O mito de Hermópolis. O mito de criação dessa região foca na existência da natureza do universo antes da criação do mundo. As qualidades atribuídas às águas primordiais de Nun são representadas por um grupo de 8 deuses, chamado Ogdoad. A deusa Naunet e sua contraparte masculina Nu representam a própria água primitiva estagnada. Hu e sua contraparte Hawet representavam a extensão infinita da água. Kek e Kalket personificaram a escuridão presente dentro dele. Amun e Amalnet representavam sua natureza oculta e incognoscível, em contraste com o mundo tangível dos vivos. De acordo com o mito, os 8 deuses foram originalmente divididos em grupos masculinos e femininos. Eles eram representados simbolicamente como criaturas aquáticas, porque viviam dentro da água. Os machos eram representados como sapos e as fêmeas como cobras. Estes 2 grupos acabaram convergindo, resultando em uma grande convulsão que produziu o monte piramidal chamado Benben. Dali emergiu o sol, que subiu ao céu para iluminar o mundo. O mito de Mênfis. Já a versão menfita da criação centrava-se em Ptah, que era o deus patrono dos artesãos. Como tal, ele representava a capacidade do artesão de imaginar um produto acabado e moldar as matérias-primas para criar esse produto. A teologia menfita disse que Ptah criou o mundo de forma semelhante. Esta, ao contrário das outras criações egípcias, não foi uma criação física, mas intelectual da palavra e da mente de Deus. As ideias desenvolvidas no coração de Ptah, consideradas pelos egípcios como a sede do pensamento humano, ganharam forma quando ele as nomeou com sua língua. Ao falar esses nomes, Ptah produziu os deuses e todas as outras coisas. O mito de criação de Mênfis coexistiu com o de Heliópolis, já que se acreditava que o pensamento criativo e a fala de Ptah causaram a formação de Atum-Ra, o mito de Tebas. Já a teologia tebana afirmava que Amun não era apenas um membro da Ogdoad, mas a força oculta por trás de todas as coisas. Há uma fusão de todas as noções de criação na personalidade de Amun, uma síntese que enfatiza como ele transcende as outras divindades em seu ser, além do céu e mais profundo do que o submundo. Um mito tebano comparou o ato de criação de Amun ao chamado de um ganso que quebrou a quietude das águas primitivas e causou a formação da Ogdoad e da Ennead. Amon estava separado do mundo. Sua verdadeira natureza estava escondida até mesmo dos outros deuses. Ao mesmo tempo, porém, porque ele era a fonte última da criação, todos os deuses, incluindo os outros criadores, eram meramente aspectos de Amon. Amon eventualmente se tornou o deus supremo do panteão egípcio por causa dessa crença. Apesar da existência de não só esses mitos como outros de criação, Ra é sem sombra de dúvidas o deus egípcio mais importante. E isso fica evidente pela quantidade de menções a ele que existe em toda a história egípcia. Eu sou Atum-Ra, o criador e o sustentador do universo, o Deus Supremo que transcende todos os limites. Que meu poder e minha luz iluminem o caminho da humanidade. Que minha benevolência e justiça guiem os corações dos justos. Que todos conheçam minha grandeza e reverenciem meu nome, pois eu sou Atum-Ra, o eterno e o divino. Essa foi a história do principal deus egípcio e do mito de criação. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A gente quer saber de vocês o que vocês acharam dessa história, se vocês têm curiosidade em saber mais sobre mitologia. Meu nome é Bruno e eu espero ver vocês numa próxima. Inscreva-se no canal para você não ficar de fora de nada. E também tem 2 sugestões aparecendo para você ficar mais um pouquinho com a gente.